de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Vocês estavam comentando sobre essas situações, felicidade, e eu me lembrei daquela cena, daquela época, em que os cristãos entravam na arena e cantando para o espanto dos romanos, dos que promoviam aquela situação. E me veio à mente o seguinte: será que hoje ainda é presente esse testemunho que todos nós deveremos dar a essa situação que está assim bem constante à vista de todos nós? Posso começar, Ângela? Pode começar. Ivan, é interessante quando você traz essa narrativa de Emanuel, que está no livro há 2000 anos, e eu acho que ali é a verdadeira fé que aqueles primeiros cristãos tinham, porque cristianismo, nem se falava em cristianismo, o cristianismo foi trazido por Paulo, junto com Barnabé, né? Eles são conhecidos como os homens do caminho, e aquela confiança era tão grande, o que incomodava os doutores da lei e o próprio Públio Lentulus à época, como o senador romano, o próprio Emmanuel, que narra a tua história, era que aqueles cristãos tinham um olhar de serenidade quando apanhavam, quando eram escravizados. Aquela era tempos onde, como eu disse, as pessoas eram queimadas nos postes e eram como velas humanas. A barbárie e a perseguição. Nem assim eles desistiam de se reencontrarem para falar do Evangelho, que era um momento realmente de refrigério para a alma. E tanto é que é narrado que eles se encontravam nas catacumbas romanas, nos cemitérios para não serem pegos. E eles eram descobertos pelos soldados romanos, aí sim presos, e nos dias de festa, no circo romano, eles adentravam de mãos dadas, tal confiança que eles tinham. Porque eles tinham plena certeza, não tinham dúvida, que os leões destruiriam seus corpos em pedaços, mas eles tinham certeza da plenitude de estar com Jesus. Quando você diz, será que não teríamos também pessoas assim? Temos muitas pessoas assim. Pessoas conhecidas, pessoas não tão conhecidas. Talvez o que me veio na cabeça agora foi Emanduce, o próprio Chico, né? Tantos outros desconhecidos no nosso meio. Me lembro de uma cena de Emanduce, ela já no final da vida física, corpo físico fragilizado, mas de uma força gigantesca, que você não imagina o tamanho da obra que essa mulher mirrada construiu. Mas para isso o espírito tinha que vir com uma estrutura de moralidade que não foi conquistada nessa última encarnação, da mesma forma como o Chico. O que predomina nesses espíritos é a total indiferença pelas coisas da matéria, de viver uma vida em prol do outro, uma vida de espiritualidade que a gente tem visto. E tem muitos desconhecidos que aparecem na nossa vida assim, de um nível de humanidade gigantesca, sabe, Ivan?
que a gente encontra, que chega próximo da gente, que traz uma confiança, uma paz tão grande. E da mesma forma que espíritos extremamente maldosos estão renascendo e proporcionando guerras, violências, nós temos espíritos agora que estão enxugando lágrimas, estão levando alimentos, estão tirando pessoas das sarjetas. Eu não tenho dúvida que o número deles é muito maiores, mas as dores são mais divulgadas, as violências são mais divulgadas. E tem hora que a gente fala assim, o que eu posso fazer? No final da vida de irmã Dulce, ela ensinou como fazer exatamente para Divaldo, que ele nasce, quando ela estava no hospital. E Divaldo diz assim, os santos são diferentes. A experiência do outro é diferente. Porque a força que ela não tinha no corpo físico, ela tinha no espírito. E são pessoas que exalavam bondade e paz. Divaldo, quando chega para visitar, ela tinha um problema de pulmão, né? Muita dificuldade para respirar. E ela estava sentada numa cadeira de madeira dura, e Divaldo diz para ela assim, minha irmã, sentada nessa cadeira, eu vou conversar com os amigos para a gente fazer aqui uma vaquinha para comprar para você uma cadeira mais confortável, uma cama confortável. Ela falou, meu irmão, você fique quietinho, viu, filho? Porque eu vou te explicar, eu já ganhei muitas cadeiras dessas. Mas por que está sentada aí, então, irmã? Porque quando as pessoas chegam, eu até finjo que eu estou mal. Eu já ganhei não sei quantas mil cadeiras dessas aí, mas eu já doei todas. E continuo aqui na minha cadeira dura. Esses são os santos. E daí tem um momento que ela foi deitar. E ela falou assim para Divaldo, agora eu vou trabalhar para Jesus. Ô, minha mãe, como que você vai trabalhar para Jesus travada nessa cadeira aí? Você não pode sair. Eu falei, precisa sair daqui para trabalhar para Jesus, filho? Divaldo disse para ela, então você me ensina como é. Ela fechou os olhos, respirou bem fundo. Louvado seja Jesus. E quando ela expirava, obrigado, Jesus. Quando ela respirava, louvava, quando ela expirava, agradecia. Porque o nosso maior auxílio está no campo das vibrações. Ela deu isso dela. Como nós angariamos quando o trabalho no bem sincero é proporcionado. Cada ato de bondade que se estabelece com uma pessoa auxilia ela a sorrir. Quando eu falo estabelecer esse trabalho, não é tirar a pessoa da dor que ela vive. Porque ninguém consegue tirar a dor do outro, porque a dor é processo educativo. É aliviar a dor, é colocar um travesseirinho no ombro que alivia o peso da cruz, mas a cruz ela vai carregar. Todo trabalho ele gera um nível vibracional. E esse nível vibracional atinge também quem estende a mão. E cria aquilo que Chico chama de uma egrégora espiritual no ambiente em que você está e em torno de ti. A gente pode chamar isso de felicidade também. Sabe, Ivan, é tão gostoso quando a gente caminha em momentos difíceis e a gente está aqui hoje conversando com pessoas, porque eu tive muita gente que me amparou. Né? Tem muita gente. E tem hora que a gente não enxerga. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou falando demais, mas vou passar por onde já. Mas eu lembrei de uma pessoa agora que eu sou extremamente agradecido, que é a senhora Maria Moreira. É uma senhora muito simples aqui na cidade, que
que apresentou o Evangelho no lar na minha família, quando era bem pequeno. Meu pai estava iniciando aquela questão de conhecer um pouco da doutrina espírita, e foi ela que implantou o Evangelho no lar. Ela era muito conhecida, que ela trabalhava no centro aqui próximo, porque ela arrecadava alimento, fazia sopa. E ela implantou o Evangelho no lar. E passou muito tempo, meu pai desencarnou. E eu me lembro de um dia que eu estava aqui em casa, na minha casa, acho que já era casado, e eu já estudava o Evangelho, acho que eu já estava até falado de Evangelho. Eu me lembro que uma vez o meu pai estava passando uma crise financeira muito difícil. E meu pai uma vez tinha falado que tinha um cheque dele que ia voltar, que faltava na conta, por exemplo, se fosse hoje R$ 50 para cobrir esse cheque, para que ele não voltasse. E meu pai nunca mais falou disso para mim, sabe? Comentou, estava preocupado, mas não falou mais. Eu também esqueci de perguntar. Depois de muito tempo, meu pai já tinha desencarnado. Eu já era casado, já morava aqui. E a Cidinha, sabe a Cidinha que vai no centro? A Cidinha. Tocou com a campainha. E falou assim, eu estava corrido com o trabalho, preocupado com tantas coisas. A Cidinha falou assim para mim: "Ô Guilherme, a dona Maria está sem dinheiro para pagar aluguel e ela perguntou se eu empresta R$ 200 para ela." E na minha correria, sabe o que eu falei? Eu não tinha. Mas eu tinha. E logo meu pai, em espírito, vem a voz e diz assim: foi ela que me emprestou R$ 50 naquela época. E eu me senti um lixo. E antes que a Cidinha fosse lá correr para falar para ela que eu não tinha, eu falei: pelo amor de Deus, Cida, volta aqui. Leva R$ 200 para ela. E no mês seguinte ela veio pagar. Dignidade. E quando ela já estava já de idade, me veio a notícia que ela estava no hospital, ela já tinha mais família. E eu fui com a minha mãe até o hospital, ela estava no UTI, estava já inconsciente. Mas eu pude ficar ali os últimos momentos com ela e agradeci para ela por ter implantado o Evangelho na minha casa. Então são espíritos assim que fazem a diferença na vida da gente. E talvez foi por causa dela, por esse caminho, que hoje a doutrina espírita torna-se para mim fundamental para me ter saúde emocional hoje. Então vão sempre ter grandes espíritos que nos apresentam como Chico, obra extraordinária, que vem um grande clarão no planeta. Mas nós temos várias Marias que acendem a sua luzinha perto da gente, que direcionam o caminho na hora certa. E é por causa dessas pessoas pequenininhas, com luzinhas pequenininhas, mas tão grandes ao mesmo tempo, que aparecem na nossa vida. Então essa é a experiência que eu queria contar.